Eita. Muito bem, iniciamos nossa gravação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro. Estamos reunidos para a nossa segunda aula da semana, nossa aula de interpretação de texto, nosso último módulo teórico, inclusive, porque já a partir da semana que vem nossas aulas voltam a ser à noite e nós vamos responder só questões e não mais estudar conteúdos teóricos. Então, hoje é só uma aulazinha para a gente finalizar esse módulo que a gente chamou de módulo mais teórico, tá bom? A partir da semana que vem, nossas aulas voltam a ser à noite e já só respondendo questões com base naquilo que saiu no edital. Portanto, hoje é a nossa última aula do módulo de interpretação de texto, uma coisa mais teórica, para que a gente pudesse fazer uma base, tá? Vi que a Micaela entrou aqui, Boa Thelma. noite. Que noite, Valmirene! Que história é essa de noite, mulher? Estou atrasada há 20 minutos. Mulher, todos nós estávamos. Demorou mais um pouquinho para o link ser liberado hoje. Mas tá tudo bem, tudo sob controle. Jéssica, boa tarde. Carla, tô vendo o pessoal aqui entrando. Minha gente, ninguém queria assistir aula hoje, não. Era Ave Maria. Então, parece que hoje todo mundo se atrasou, Valmirene. Pois bem, como eu expliquei, hoje é uma aula mais finalizar, assim, é bem curtinha mesmo, só para a gente finalizar os exercícios da parte teórica, porque na semana que vem a gente volta para as nossas aulas à noite. E vai ser só para responder questões, sobretudo da banca Instituto Bahia. Então, nós vamos, a partir da semana que vem, responder todas as provas de todos os concursos que o Instituto Bahia já fez, para que a gente fique cada vez mais preparados, tá bom? O que é que a gente vai fazer hoje? Eu preparei uma lista de exercício que não enviei para vocês. Então, vocês vão acompanhar aqui pela tela. Não tem conteúdo teórico, algumas questões de interpretação de texto que nós vamos responder, tá bom? Se você está assistindo essa aula hoje e não assistiu as anteriores, você perdeu o princípio básico para responder questões de interpretação de texto. Quem lembra, tem duas regrinhas para conseguir responder questões de interpretação. Duas. Uma regrinha é procurar nos elementos que nós chamamos nas últimas aulas de elementos explícitos. Ou seja, o enunciado estará me perguntando algo que está explícito, está lá na cara, no texto. Eu posso até pegar a caneta na hora do concurso e marcar a resposta no próprio texto. A gente chama isso de interpretação explícita, porque a alternativa que eu estiver procurando e achando que é a certa, eu vou procurar e vai estar lá no próprio texto. Mas nós vimos também que algumas questões de interpretação são mais difíceis de responder, porque a resposta está implícita, e aí eu terei que fazer uma interpretação de texto, não com o que está escrito, mas com a ideia do texto. E aí é mais difícil nós irmos, porque existe um limite. A minha cabeça não pode ir para muitos lugares. Vai ter que ser um negócio mais implícito, tá bom? E aí nós vimos essas questões na aula mais teórica. Agora eu vou abrir a tela e vai aparecer para vocês algumas questões que eu preparei hoje, só para a gente finalizar a semana com questões, tá bom? Vai ser bem rapidinho, são poucas questões. Vocês não estão com elas, porque eu não enviei para o grupo. Foram questões que eu preparei mais para a gente ver aqui na tela mesmo. E depois eu posso enviar para quem gostar de fazer impressão. Eu posso enviar para vocês também, tá bom? Deixa eu ver aqui, já vai aparecer na tela de vocês. Deixa eu partilhar aqui. Acho que já está aparecendo na tela de vocês. Eu vou colocar aqui na questão de número 1. Minha gente, o que é que eu falei para vocês na primeira aula de interpretação de texto? Não adianta ter medo de ler o texto. Texto foi feito para ser lido, por mais que a gente não tenha o hábito de ler textos. Ah, eu não gosto de ler. Ah, eu não tenho paciência para ler. Não vai passar no concurso, porque vai errar as questões de interpretação de texto. Interpretação de texto tem que ser lida, tá bom? E a gente tem que ter paciência com o texto. Não são todas as questões de concurso que estão na interpretação. Então, eu não posso ter medo. Olha o tamanho do texto que eu coloquei aqui, já para a gente ficar atento. Qual foi a dica que eu dei na interpretação de texto? Primeiro eu vou olhar o enunciado. Vou olhar o que é que o enunciado quer. Vamos aqui para o enunciado, rapidinho, ó. Ó o que é que o enunciado aqui diz. Nesse texto, que pode ser classificado como artigo de opinião,
identificam-se trechos narrativos e dissertativos. Ei, olha para mim. Olha o que o enunciado está me dizendo. Ele me falou que o texto é um artigo de opinião. Ei, você que está aí em casa. Artigo de opinião. Tem que ter o que no texto? Se é artigo de opinião, tem que ter o quê? É o nome? Opinião. Então, ele disse que esse texto pode ser classificado como artigo de opinião. Ele está me dizendo, ao mesmo tempo, no enunciado, que o texto que nós vamos ler tem trechos narrativos. Então, já vou marcar aqui com a minha caneta na hora do concurso. E ele está me dizendo que tem coisas dissertativas. Eu já sei o que é que eu tenho que procurar no texto. Eu vou ler o texto, buscando se tem opinião, porque ele disse que é um artigo de opinião. Para ser narrativo, quais são os elementos do tipo narrativo? Tem que ter uma historinha, tem que ter personagens, tem que ter algum evento que acontece em partes, tem que ter tempo, a Mayara já disse, tem que ter tempo, a Mayara disse aqui no chat, tem que ter espaço. Então, no texto que eu marcar verdadeiro, eu vou ter que achar isso. E depois ele ainda está dizendo que, ao mesmo tempo, esse texto também é dissertativo. Nós vimos ontem o que é um texto dissertativo. É um texto que em algum lugar vai ter uma opinião. Em algum lugar vai ter uma defesa de um ponto de vista. Boa tarde, Cleiton, seja bem-vindo. Desativa só a tua câmera, que eu acho que ela está aberta, e seja bem-vindo, tá bom? Vamos embora. Então, eu vou começar a ler o texto agora. O que é que você tem que procurar? Tem que ter opinião. Para ser narrativo, tem que ter tempo passado, contar uma historinha, tem que ter espaço, tem que ter personagem. Para ser dissertativo, tem que ter também opinião. Vamos lá ler o texto? Ninguém cansa enquanto eu leio o texto, vá acompanhando ali na sua tela e vá lendo também. Vamos lá? Alexandria, no Egito, reinou quase absoluta como centro da cultura mundial no período do século 3 a.C. ao século 4 depois de Cristo. Sua famosa biblioteca continha praticamente todo o saber da antiguidade em cerca de 700 mil rolos de papiro e pergaminho, e era frequentada pelos mais conspícios sábios, poetas e matemáticos. Coração de Jesus que está assistindo a aula. Coração de Jesus que está assistindo essa aula agora, comigo. Você que está aí em casa. Eu estou enrolando porque eu me perdi aqui no texto, olha, minha gente. A pessoa com TDAH chega, meu Deus. Só um instantinho, viu, minha gente? Deixa eu ver aqui. Achei. Coração de Jesus, você que está em casa. Marilene, é uma apostila complementar 19 que ainda não tem no grupo de vocês. Eu vou mandar quando acabar a aula de hoje. Então, vocês vão acompanhar hoje só a leitura da tela comigo. Vão pegando o papel, fazendo a anotação e depois envio a apostila, tá? Essas são algumas questões, porque hoje é a nossa última aula teórica eu não passei ainda no grupo essa apostila. Mas vão fazendo anotaçõezinhas e depois vocês vão passando para a apostila quando eu mandar. Aí o Marcelo perguntou se faltou tempo, porque aí nós vimos que a questão falou que ia ter narração. Ora, na primeira linha do texto, Alexandria, no Egito, reinou. Marcelo, reinou. Reinou é que tempo, Marcelo? Reinou. Coloca aí no chat para mim que eu sei que você está sem áudio. Reinou é que tempo? Passado, então tem tempo. Ó, tem tempo, já viu a história de tempo. Quem foi que reinou? Vamos ver se tem personagem. Quem foi que reinou? Alexandria. Ó a ideia de tempo aqui. Ó o tempo aqui, Marcelo. Aí, do passado, o texto já passa a me dizer que a sua biblioteca continha. Ó, então já estou tendo um indício aqui de que eu posso ter narração. Ela reinou absoluta, ela continha.
Tem um indício mais ou menos aqui de que tem narração. Mas, lá no enunciado, me disse que era um artigo de opinião e uma dissertação. Vamos continuar lendo o texto. A Biblioteca de Alexandria estava muito próximo do que se entende hoje por universidade e faz-se apropriado o depoimento do insigne Karl B. Boyer em A História da Matemática. Ele disse que a Universidade de Alexandria, evidentemente, não diferia muito das instituições modernas de cultura superior. Parte dos professores provavelmente se notabilizou na pesquisa, outros eram melhores como administradores e outros ainda eram conhecidos pela sua capacidade de ensinar. Ei! Tira foco não perde foco não. Ainda agora tinha só narração. Agora apareceu o depoimento e a opinião de uma pessoa. Cadê, professor? Cadê o depoimento e a opinião? Está aqui, o Insigner Karl B. Boyer. O que é que ele disse? Não é mais uma historinha que eu estou contando. Ele deu uma opinião, tá até entre aspas, ó aqui, quando você dá uma opinião, traz a voz de outra pessoa para o texto, você coloca entre aspas, a gente chama isso de citação, então tem traços aqui de dissertação. Então o começo do texto começou falando narração do passado, da história de Alexandria. O segundo parágrafo já trouxe aqui a opinião, como a Mayara colocou aqui no chat agora, traços de dissertação. Até agora está batendo com que a pergunta que nós lemos dizia, que o texto é um artigo de opinião, que tem trechos narrativos e que tem trechos dissertativos. Vamos ler o resto. Em 47 antes de Cristo, envolvendo-se na disputa entre a voluptuosa Cleópatra e seu irmão, o imperador Júlio César mandou incendiar a esquadra egípcia ancorada no porto de Alexandria. O fogo propagou até as dependências da biblioteca, queimando cerca de 500 mil rolos. Em 640 d.C., o califa Omar ordenou que fossem queimados todos os livros da biblioteca, utilizando o segundo argumento: ou os livros contêm o que está no Alcorão e são desnecessários, ou contêm o oposto e não devemos lê-los. Tem narração agora. Quando foi que aconteceu? Em 47 a.C.? Quem eram os personagens? Cleópatra e seu irmão. Depois apareceu mais traços de narração, Júlio César. Depois apareceu mais tempo, 640 depois de Cristo. Depois apareceu outro personagem, o califa Omar. Então volta para o traço de narração. Até agora a questão está certa. Tem traço de narração, tem traço de dissertação. A destruição da Biblioteca de Alexandria talvez tenha representado o maior crime contra o saber em toda a história da humanidade. Olha para mim, coração de Jesus. Olha para mim. Olha o que o texto está dizendo. A destruição da Biblioteca de Alexandria talvez tenha representado o maior crime. Eu posso dizer que é o maior crime da história da humanidade, ou isso é uma opinião de quem escreveu o texto? É uma opinião. Olha o que ele disse. A destruição da Biblioteca de Alexandria talvez tenha representado o maior crime contra o saber em toda a história da humanidade. Então, nós temos aí um artigo de opinião. Porque você que está aí assistindo, você que está assistindo a Lagoa da Canoa, pode achar que o maior crime contra a história da humanidade é outra coisa, o Holocausto. Outra pessoa pode achar que é a Segunda Guerra Mundial. Então, até agora, o enunciado está batendo. Se vivemos hoje a era do conhecimento, é porque nos alçamos em ombros de gigantes do passado. Olha aqui a opinião. A internet representa um poderoso agente de transformação no modus vivendi et operandi. É um marco histórico. Isso é opinião. Um dos maiores fenômenos de comunicação e uma das mais democráticas formas de acesso ao saber e à pesquisa. Mas, como toda inovação, a internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada.
O conteúdo da internet é fragmentado, é desordenado e, além disso, cerca de metade dos seus bytes é descartável. Aí agora eu vou para o que a questão me pergunta mais uma vez. Já li antes de começar a ler o texto. Agora já li o texto e vou ler de novo o que o enunciado queria de mim. O enunciado pede para eu dizer se é verdadeiro ou falso. Nesse texto, que pode ser classificado como artigo de opinião, identificam-se trechos narrativos e dissertativos. Teve opinião nesse texto? Já dei a resposta, né, Luciene? Teve opinião. Teve partes narrativas que contou a história de personagens históricos com datas? Teve. Marilene já deu a curtidinha aí. Teve traços dissertativos? Teve. Como o Marcelo disse, nós temos aí um texto 3 em 1. O gênero artigo de opinião, com 2 tipos. Para montar artigo de opinião, eu usei 2 tipos de texto. Primeiro, narração, e depois dissertação para dar minha opinião. Tá bom? Então, o que é que eu vou marcar nessa questão? Que ela é uma questão verdadeira. Ó, que questão complexa, né? Por isso que eu sugiro que você, antes de ler um texto tão grande como foi esse, que você vá ao enunciado para entender o que é que esse enunciado quer que você faça. O que é que ele quer que você busque. É um texto muito grande para você ler ele todo e só depois de saber o que é que ele quer no enunciado. Tá bom? Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui, vou mandar essa apostila para vocês. Como as questões partem sempre de um texto grande e há apenas uma questão de tipologia textual, quando há, cai pouco, vamos a partir de agora misturar interpretação de texto e tipologia textual para que a gente tenha um ritmo melhor de estudo e vai estudar realmente o que cai no concurso. Aí agora tem mais um texto, mais uma questão. Ó que texto grande, que dá tédio na gente só de ver o tamanho, mas só vou passar no concurso se eu tiver paciência. Viu o texto grande? Viu o texto grande? O que é que eu vou fazer na hora do concurso? Vou primeiro para o enunciado. Senão, quando eu for ler o enunciado, o texto é tão grande que eu já me perdi e não lembro mais o que li. Vamos primeiro, então, para o enunciado? Vou descer aqui para a gente ver o que é a questão quer. Ó, questão de alternativa, né? Segundo as ideias veiculadas no texto, ou seja, ele quer ideias que estão no texto. Ó, ele quer ideias que estão no texto. Então, eu vou ter que ler para entender as ideias. Vamos agora ver quais são essas ideias que estão no texto. Bem, Instituto Bahia. Essa é realmente a cara do Instituto Bahia, viu? Viu, Maiara? Ele gosta muito disso. Segundo as ideias que estão veiculadas no texto. Ou seja, ele quer um negócio que apareceu no texto. Vamos ler? Não, ó, se tá com televisão ligada, tá com gente conversando, foca em mim, foca na minha voz para que você possa entender em busca de qual informação nós estamos. Tá bom? Vamos lá, devagarzinho. Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei tem um número 13.709 de 2018. Dados pessoais são informações que podem identificar alguém. Dentro desse conceito foi criada uma categoria chamada de dado sensível, que diz respeito à informação sobre a origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros como essas informações, a partir dessa lei, passam a ter nível maior de proteção, para evitar formas de discriminação. Todas as atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no Brasil estão sujeitas às leis. A norma vale para coletas operadas em todo o país, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros. Mas há exceções, como a obtenção de informações pelo Estado para a segurança pública. Ei, professor, não estou entendendo nada desse texto. O que é que ele está querendo me dizer? Ele está me dizendo que existe uma lei, não sei se vocês já conhecem, quem gosta de direito já deve conhecer essa lei. O que é a Lei de Proteção de Dados? Se eu vou fazer um cadastro na internet, ou se eu vou fazer uma matrícula em algum lugar, e eu dou meu CPF, e eu dou o meu RG, minha identidade, e eu respondo um formulário, existe uma lei chamada de Lei Geral de Proteção de Dados,
que diz que esses dados não podem ser vendidos para outras pessoas. Se eu dei a minha identidade e o meu CPF, foi para fazer a inscrição do curso. Se eu dei uma informação sobre a minha religião, sobre a minha saúde ou sobre a minha vida sexual, foi para preencher um formulário no posto de saúde. Essas informações não podem ser vazadas para ninguém. Só há exceção se for o Estado, o governo, para uma questão de segurança pública. Ele pode pegar meus dados de algum lugar. Mas, se não, ninguém pode usar os meus dados sem a minha autorização. Meu dado não pode ser dividido do que eu respondi para uma coisa, não pode ser vendido para ninguém. É isso que o texto está dizendo até aqui. Tranquilo até aqui, minha gente? Dá um joinha se tiver, se você estiver entendendo até aqui o que o texto está me dizendo, quais são as ideias veiculadas no texto até aqui. Dá um joinha aí para eu saber que está tudo bem. Tá tranquilo, né? Estou vendo aí que o pessoal está dando joinha, tá tudo bem. Muito bem. Vou seguir, viu? Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a finalidade da coleta. Se o usuário aceitar repassar suas informações, o que pode acontecer, por exemplo, quando ele concorda com os termos e condições de um aplicativo, as companhias passam a ter o direito de tratar os dados, respeitada a finalidade específica, desde que em conformidade com a lei. A lei prevê uma série de obrigações, como garantia da segurança das informações e a notificação do titular em caso de uma perda de segurança. A lei permite a reutilização dos dados por empresas ou órgãos públicos em caso de legítimo interesse. Por outro lado, o titular ganhou uma série de direitos. Ele pode, por exemplo, solicitar às empresas os dados que ela tem sobre ele, a quem foram repassados, em situação como a reutilização por legítimo interesse, e para qual finalidade a empresa deu meus dados a outra empresa. Caso o registro esteja incorreto, ele poderá cobrar correção. Em determinados casos, o titular terá o direito de se opor a um tratamento. A lei também prevê a revisão de decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de dados, como as notas de crédito ou perfis de consumo. Difícil. O texto é grande, mas você tem que vencer ele se quiser passar no concurso. Depois de ler esse texto, se eu não entendi da primeira, eu vou ler mais uma vez, se for uma área que eu não domino, mas eu só vou começar a procurar as ideias veiculadas no texto quando eu tiver uma segurança de que eu entendi o texto. Senão eu vou chutar. Eu vou marcar o que vier na minha cabeça. E concurso é, antes de tudo, psicológico. Tá bom? Vamos agora para as alternativas. Devagarzinho, viu? Não cansa não, que a gente não teve nem meia hora de aula ainda. Com foco. A questão... Ó, que cargo difícil, viu? Para analista judiciário, para ganhar 20 mil contos, se acertar essa questão. 20 mil contos. Analista judiciário do Tribunal de Justiça. Letra A. Segundo as ideias veiculadas no texto, questões relativas à origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual são as que mais motivam atos de discriminação e, por isso, os dados sensíveis devem ter maior nível de proteção. Ei, olha para mim. O texto falou, eu vou até voltar para o texto. Ela é falsa, viu? A letra A é falsa, já vou dizendo daqui, é falsa. Não é ela não que eu vou marcar. E para não marcar ela, eu vou voltar para cá, ó. Ó o lance de interpretar texto no concurso. Se a alternativa falou isso, eu vou procurar onde é que está escrito isso. E realmente o texto fala de informações sobre origem racial, étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Ele disse que isso passa a ter maior nível de proteção de texto, de proteção, para evitar formas de discriminação. Mas o texto me disse que essas questões são as que mais motivam atos de discriminação. É aqui que a alternativa está mentindo. De fato, isso pode gerar discriminação.
Mas o texto não me deu autorização para dizer que isso é o que mais motiva. É muito importante que você entenda o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo análise de texto, interpretação. Uma parte dessa questão está certa, ela até apareceu no texto. Uma Maiara disse aqui no chat. Mas eu não posso. Ah, professor, mas questão religiosa motiva discriminação, motiva. Ah, professor, mas opinião política motiva discriminação, motiva. Ah, professor, mas a vida sexual das pessoas motiva discriminação, a gente sabe que motiva. Mas o texto não me autorizou a dizer que essas questões são as que mais motivam discriminação. Eu posso, na minha vida pessoal, até achar, mas eu não posso interpretar isso porque o texto não me deu autorização. É sobre isso, Marcelo. Lembrei de você agora. É sobre isso que a gente falava muito naquelas aulas de até onde a interpretação de texto pode ir. Eu sei que isso motiva a discriminação, mas esse texto não me autorizou a dizer que isso é o que mais motiva. Eu circulei aqui onde é que está a parte falsa. Ficou claro, minha gente? Se você não entendeu, eu posso voltar. Abre o microfone, pede para eu voltar. Ou você vai aí no chat, o professor explique de novo. Mas eu preciso que vocês entendam e comecem a saber interpretar texto. Tá bom? Tá tranquilo até agora. Tá tranquilo, né, Valmirena? Então, eu vou seguir para a letra B. A letra B disse assim para mim. Vamos ver se ela está falando a verdade ou mentindo. A letra B diz assim. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações tanto para as empresas que coletam os dados, quanto para o titular desses dados, de forma proporcional. Aí o que é que ele está dizendo aqui para mim? Que o texto me disse que a lei prevê obrigações para as empresas que estão pegando os dados e que prevê obrigação para quem dá o dado, quem é titular, e isso é de forma proporcional. A minha pergunta para você é: o texto falou das obrigações do titular? E ainda mais, ele disse que tanto o titular dos dados quanto a empresa têm as mesmas obrigações? O texto se voltou muito mais para as obrigações de quem? Da empresa. Então, eu vou marcar para você aqui. Eu vou marcar aqui para você a parte mentirosa. Ó, isso aqui é mentira. Ele não falou nada de forma proporcional. Falou muito das obrigações da empresa. E eu ainda vou marcar aqui a parte que ele fala do titular como falso também. Trabalho de interpretação de texto, esse trabalho devagarzinho, viu, minha gente? Eu não entendo como tem gente que vai fazer concurso e quando libera, passa uma hora que a prova começou, a pessoa já terminou. Uma ansiedade, um desespero para marcar gabarito. Nem terminou de responder a prova, já está marcando gabarito. Concurso antes de conhecimento é estratégia. Tem que ler devagarzinho, de um em um, se não entender, eu voltar. Vou voltar, vou ler 2, 3 vezes até entender. Qual que a letra C diz para a gente? A norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros. A norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a brasileiros, independentemente do país onde a coleta de dados da pessoa foi feita. Olha, vamos voltar para o texto, né? Vamos ver, Mayara. Vamos ver, Luciane. Tem que voltar para o texto. A norma legal é válida em casos de bens e serviços ofertados a brasileiro. Isso que vocês marcaram não, porque a gente já esquece do texto, né? Lembra que tem que voltar para o texto. Vamos voltar para ele aqui em cima. Calma, calma, bem devagarzinho. O que é que você vai fazer na hora do concurso? Deixa eu ver aqui. Tá mais ou menos aqui, ó. A norma vale para coletas operadas em outro país. Até aqui a letra C tá verdade, né? Ó, ofertados a brasileiros, independente do país. Falou de fora do país? Falou. Operadas em outro país. Aqui falou de outro país, independente do país? Falou. Até aqui tá verdade.
Ó como é esse aqui. Vou voltar para o começo da fala. Isso aqui é dado explícito, é a interpretação mais fácil de fazer. Você vai voltar para o texto e vai ver o que é que ele fala sobre países. O texto me disse, tá aqui, ó, marquei para você. A norma, ou seja, a lei, vale para coletas operadas em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou serviços ofertados a brasileiros. Aí, ó, a letra C, bens e serviços ofertados a brasileiro. Maiara, verdadeiro ou falso, letra C? Luciane, verdadeiro ou falso, letra C? Muito bem, Maiara. Luciene, verdadeira ou falsa? Tá certa. Então a letra C está falando a verdade para mim. Como é que eu sei, professor? Porque alternativa, eu fui em busca do texto. Porque a banca me disse que ela quer as ideias veiculadas no texto. Então a resposta é a que vai bater quando vier isso. De ideias veiculadas no texto, tem que estar no texto que está na alternativa. Vamos ver a letra D, para a gente dizer o que é que ela está mentindo para a gente. O Estado é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais do brasileiro da forma que julgar mais adequada. O final do texto me disse o que sobre o Estado? O que é que o final do texto me disse sobre... Ah, não, aqui, ó. A obtenção de informações pelo Estado só pode ser usada para segurança pública. Pegou o lance? Muito bem, Mayara. Isso aqui é muito mais compreensão do que interpretação. Qual é a diferença, professor, de compreensão e interpretação? Porque a interpretação está muito mais relacionada ao dado implícito. Eu não tenho dado no texto e eu tenho que interpretar com aquilo que eu tenho no texto. E a gente chama muito mais isso de interpretação. Com esse enunciado, a gente tem muito mais o que a gente chama de compreensão. O que é compreender? É pegar o que está escrito e ter a informação e compreender e entender o que está escrito. Então, esse enunciado está muito mais para compreensão do que para interpretação. Aí, o que é que eu marco aqui, professor, de falso? Porque o Estado, ele não pode usar meus dados da forma que ele julgar. É só no caso de segurança pública que a lei fala. Pegou o lance, minha gente? Tá tranquilo? E só falta agora anular uma questão, uma alternativa. O Brasil é o pioneiro, o Brasil é o primeiro na edição de uma lei acerca da coleta e do uso de dados sensíveis. Aí a minha pergunta para você é: o texto traz alguma informação de que o Brasil é o primeiro a fazer essa lei? Em que lugar, pelo amor de Deus, desse texto, você viu falando sobre quem foi o primeiro a fazer? Ou se o Brasil é o primeiro a fazer uma lei desse tipo? Se não tem no texto, pode... E eu queria abrir um parêntese aqui para você. Pode até ser verdade. Professor, eu fiz direito, eu cursei direito, e eu sei que o Brasil é o primeiro país a fazer uma lei de coleta de dados. Mas, meu amor, não importa o que você sabe, qual é a sua opinião ou o que você já estudou. Na interpretação e na compreensão, você só pode utilizar elementos ou que o texto lhe deu, ou que é possível você inferir pelo que o texto lhe deu. Esqueça a sua opinião e aquilo que você já estudou, porque na interpretação de texto, você tem que interpretar o que ele lhe deu. E esse texto, em nenhum momento, falou sobre quem foi que iniciou esse processo de fazer uma lei de proteção de dados sensível. Tá bom, coração de Jesus? É cansativo? É. Mas mais cansativo ainda é não passar no concurso e ficar lutando aí sem vaga no concurso. Quando é para assistir uma série, você assiste, né? Até o dia amanhecer. Quando é para assistir um filme, assiste 2 horas. Aí, na hora de responder a questão de interpretação de texto, que é a mais fácil do concurso, que é só bater o olho e voltando para o texto e voltando para o texto. Ah, meu Deus, é muito ruim. Português. Abre logo a boca para dizer: português é muito difícil.
Português é muito difícil. Quando é para estar gravando áudio de fofoca, não cansa. Quando é para estar assistindo vídeo de rede social que não vai crescer, não cansa. Aí na hora de ler um textinho desse que vai lhe dar aprovação no seu concurso, você vai cansar? Ele, Vai não. hoje ele veio para botar bem focando. Eu dei o recado, não foi, Valmirene, agora? Eu dei o recado. Tô inspirado hoje, Valmirene. Dei o recado hoje. Mas é verdade, mano. Ah, português é muito difícil. Português é muito tiriri, tarara, tiriri. É bom para animar? É porque agora, quando vai chegando o edital sai, eu começo a colocar mais pressão. Antes eu vou deixando mais devagarzinho, mais soltinho. Aí o edital saiu agora, não tem mais tempo de brincar. Agora é hora de pressionar. Se você não pressionar, se não for na pressão, o ser humano não vai, não. Vamos embora para a próxima questão? Não cansa, não, viu? Questão de interpretação de texto tem que ter texto. E lá vamos nós enfrentar mais um, esse com 3 parágrafos. Mas eu aprendi com o professor Wilkley que se o texto é grandão, antes de ler o texto, eu vou dar uma passadinha no enunciado para saber em busca do que é que eu estou tratando com um texto tão grande. Então, antes de ler esse texto, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó. Questão 3. As autoras do texto consideram que, ó, já está na cara que aqui não vai ser um texto explícito. A questão não vai ser sobre explícito. Ela está me perguntando sobre o que é que as autoras acham. Aqui eu vou ter que interpretar. Eu vou ter que ler um texto. Eita, minha gente, meu notebook descarregando. Peraí, minha gente, meu rosto vai ficar um pouquinho fora da tela, só para eu pegar meu carregador que está aqui na mochila. Ó, então o enunciado já está me entregando que essa questão vai me perguntar sobre o que está implícito. Eu vou ter que concluir, a partir do que eu ler, o que é que as autoras do texto, a Fernanda Simplício, está aí na referência, e a Leila Maria Torraca de Brito, o que é que elas consideram. Deixa eu colocar aqui para carregar, minha gente, rapidinho. Só ligar aqui a tomada. Peraí. Ai, chega, meu Deus. Rapidinho, deixa eu procurar aqui a tomada. Acho. Ai, chega, Jesus. Voltei, minha gente. Deixa eu abrir minha câmera de novo, vocês verem esse rosto bonito. Vamos lá, então vamos voltar para o texto para descobrir o que, é que essas duas bonitinhas consideram. Vamos lá, devagarzinho, viu? Ó, família, família, família. Vive junto todo dia. Nunca perde essa mania. Os versos da canção Família, composta por Arnaldo Antunes e Tony Bellotto na década de 80, no século passado no Brasil, parece que já não traduzem mais a realidade dos arranjos familiares. Ó, devagar. Família, família, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. É o verso de uma canção Família, composta por Arnaldo Antunes e Tony Bellotto, na década de 80, no século passado. E foi no Brasil. Mas parece que essa música já não se traduz mais na realidade dos arranjos familiares. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da família nuclear, não se adequa à realidade social do momento, em que as relações de hoje são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade. De acordo com o médico e psicanalista Jurandir Freire Costa, família nem é mais um modo de transmissão de patrimônio material, nem de perpetuação de nomes de linhagens, nem de tradição moral ou religiosa, tampouco é a instituição que garante a estabilidade do lugar em que são educadas as crianças. Eu vou parar para lhe dar um parêntese aqui. Preste atenção em mim. Ei, olha para mim aqui. Tem concurso? Tem banca que é honesta. Olha para mim. Tem banca que é honesta e não coloca pegadinha.
Tem banca que é honesta e não coloca pegadinha. Tem banca que é safada, Deus me perdoe. Tem banca que é safada e ela precisa eliminar você. Você está entendendo? Dá um joinha aí para mim. Tem banca que é simples, tem banca que ela precisa eliminar você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque não pode passar todo mundo. Essa questão é uma questão que eu considero safada. Porque é o que ela está pedindo para mim aqui embaixo, a opinião da autora do texto. Só que aqui ela trouxe a opinião não da autora, ela trouxe a opinião do médico e psicanalista Jurandir Freire Costa. Então, eu não sei se você percebe que até aqui eu não estou tendo a opinião das autoras do texto. Eu estou tendo a opinião até aqui do médico e psicanalista Jurandir Freire Costa. Só que a alternativa, ela vai me dar lá embaixo uma alternativa com a opinião do doutor Jurandir. E eu, bobo, desavisado, bestão, como eu vi a opinião do seu Jurandir no texto, eu vou marcar a opinião que traz alguma coisa, vou marcar a alternativa que traz alguma coisa sobre a opinião do doutor Jurandir. Mas o meu enunciado está me falando que ele quer saber a opinião das autoras do texto. E eu queria que você tivesse muita atenção, porque o concurso vai fazer isso. Está no texto e ele está na alternativa. Mas não é isso que o enunciado lhe pediu. Então, tenha muito cuidado quando vier a opinião de outra pessoa no texto que não é do autor. Quando o autor utilizar a opinião de outras pessoas. Porque a questão vai brincar com isso. Vamos em busca, então, da opinião dessas duas bonequinhas, né? Que até agora eu não estou vendo muita opinião dela, não. Vamos ver. Então, o que é família? Como defini-la, considerando-se que uma de suas marcas na pós-modernidade é justamente a falta de definição? Para a cientista social e política Elizabeth Dória Bilac, outra voz do texto, que ainda não é das autoras. Olha que banca safada. Botando a voz de um monte de gente, ainda nem botou a voz da autora do texto. Para a cientista social e política Elizabeth Dória Bilac, a variabilidade histórica da instituição família desafia qualquer conceito geral de família. Aí agora é que vai entrar a opinião das bonequinhas. A centralidade assumida pelos interesses individuais do mundo em que vivemos é um dos aspectos que influenciam a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que justificam a escolha de duas pessoas ou mais viverem juntas, compartilhando regras, necessidades e obrigações. Se não é fácil definir família, é legítimo o esforço de tentar decifrar quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades emergentes que o impulsionam ao encontro com o outro, seja no espaço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões que o lançam na busca de realização. Ei, olha para mim. Então, o que é que as autoras estão dizendo? Que para entender o que é família hoje, nesse mundo mais moderno, eu preciso primeiro entender quem é o homem, o ser humano hoje, quem é o ser humano, e quais motivos fazem ele procurar outra pessoa para constituir uma família. Essa é agora a voz das autoras falando. Aí elas já vão chamar outra pessoa agora. Segundo o filósofo francês Dany Robert Dufault, a pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufault, desaparece o motivo de geração, ou seja, eu não penso mais naquela ideia de que família é para continuar o nome da minha família, o padrão que ela tinha, a gente não pensa mais nisso. O homem mais moderno já é outra vibe. Trata-se de uma condição que comporta risco, pois, segundo Dufault, desaparece esse motivo das gerações. No qual tange a família, a consequência é o surgimento de relações pautadas em trocas reais e carentes de valores simbólicos, que se contrapõem à lógica do consumo. Assim, opinião,
assiste-se a uma ruptura na ordem da transmissão, o que gera indivíduos desprovidos de identidade sólida. Hoje nós temos de condição esta, que acarreta a redução da sua capacidade crítica e dificulta o estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede. Ó, quanta coisa a gente tem aqui, em termos de opinião agora. Então, olha o que elas estão achando aí sobre a nova família. Vamos agora ler o texto? Quer dizer, as alternativas? Cansativo, eu sei que a interpretação de texto é isso. Mas agora nós vamos para a interpretação de texto para entender o que é que ficou desse novo conceito de família. Então, tá na cara que esse texto está tratando aí de um novo conceito de família. Veja que em nenhum momento esse texto tratou das famílias de antigamente. Está se tratando nesse texto, as autoras trouxeram aí, outras figuras para sustentar uma opinião delas sobre o novo padrão de família. É isso que é importante você fixar. Vamos para a alternativa para a gente achar aí o que é que essas bonitinhas estão achando sobre a família. Letra A. Chega, meu Deus. Deixa eu descer aqui. O fato de duas ou mais pessoas viverem juntas é bastante para que sejam consideradas uma família. Vocês acham que as autoras do texto consideram que o fato de duas ou mais pessoas viverem juntas é bastante para que sejam consideradas uma família? Ou tem que se analisar mais coisas hoje em dia? Não, não é o bastante. Não é o bastante. Elas trouxeram até elementos, né, Valmirene? Suficientes. Letra B. As autoras do texto consideram que a família, na atualidade, define-se como uma instituição cujos membros não se comprometem uns com os outros. Em algum lugar ela disse que não há um compromisso, ou ela só disse que o conceito de família era diferente? Tá com cara de verdade a letra A? Em algum lugar do texto, elas disseram que tem membros que não se comprometem uns com os outros? Elas definiram a família como tudo isso? Não. Então eu não posso marcar a letra B. Letra C. Segundo a opinião das autoras, a família, concebida nos moldes tradicionais, não existe no século XXI. Eles falaram de alguma... Ela bateu o martelo, elas bateram o martelo e disseram assim sobre que não existe mais família tradicional. Elas podem afirmar isso? Elas afirmaram isso? Não também. Chegamos então na letra D. Segundo as autoras, o conceito geral de família sempre esteve em constante mudança. Elas só não falaram dessas constantes mudanças, as autoras? Elas falaram dessas mudanças, a opinião delas foi sobre mudanças de épocas? Não. Não. Ela trouxe alguém que falou sobre a família de antigamente, mas elas não. E letra E, segundo as autoras do texto, a definição de família constitui um grande desafio, sim ou não? Sim. Sim. Very good. Very good. Aqui. O que gera indivíduos assim, assiste-se uma ruptura na ordem de transmissão, o que gera indivíduos desprovidos de identidade sólida, condição essa que acarreta a redução de capacidade crítica e dificulta o estabelecimento de uma família. Então é isso que elas queriam dizer, que não é fácil definir hoje um conceito de família. Inclusive, o nosso texto já começou assim. Ó a opinião das autoras, o que é família? Como defini-la? Elas não sabem. Elas vão buscar em outras pessoas essas respostas. Olha o que ela diz. Considera-se que uma das marcas da pós-modernidade é justamente a falta de definição. Está no texto. Como é que você não consegue interpretar texto e diz que é ruim? É tão difícil para essas autoras dizer o que é família que elas deixam a pergunta no ar, porque elas não conseguem dizer. Elas trazem outras pessoas para dar a definição de família e mesmo assim não conseguem. Isso é interpretar texto, minha gente. É tão prova que é um desafio, é tão prova que a alternativa correta é a letra E, que elas fazem perguntas. É um grande desafio a gente chegar a essa definição, porque muitos autores já tentaram e nem todo mundo conseguiu. Aí depois vem me dizer,
interpretar texto é difícil, eu não consigo interpretar. Consegue, agora você precisa estar disposto a perder tempo. Quer dizer, a ganhar tempo. Lendo e comparando, lendo e comparando. Ainda sobre o mesmo texto, sobre o mesmíssimo texto, tem outra pergunta. Sobre o mesmo texto. Devagarinho, 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 devagarinho. De acordo com o último parágrafo do texto, vou até deixar ele aqui na tela e vou lendo para vocês. Vou deixar ele aqui bem grandão. Chega, meu Deus. De acordo com o parágrafo do texto, vou ler para você a alternativa para você ir procurando aí na sua tela, se você consegue provar o que ele está dizendo. De acordo com o parágrafo do texto, um sujeito não engendrado. O que é que o sujeito não engendrado faz? Aí o que é que eu tenho que... Pelo amor de Deus, é explícito. Se você errar essa questão, eu vou aí... Olha como eu tô brabo hoje, lampião. Eu vou aí bater em você se você errar. Se você errar uma questão dessa, eu vou aí bater em você por você não passar nesse concurso. Porque a questão está me dizendo de acordo com o último parágrafo, então ela quer que eu marque. Eu vou dizer a alternativa e você vai procurar aqui no texto. Aqui. De acordo com o último parágrafo, eu tenho que olhar para onde? Para o último parágrafo. Aí ele falou aqui do surgimento do sujeito. Deixa eu ver aqui onde é que está o sujeito no engrenhado. Segundo o filósofo aqui, ó. Segundo o filósofo francês Dufour, a pós-modernidade produz o sujeito não engendrado, o que significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais nada à geração precedente. Então, hoje o sujeito acha que não deve mais nada a ninguém, que só ele é o bonzão, só ele é o gostoso, que ele não deve respeitar ninguém. Trata-se de uma... ele continua falando sobre esse sujeito. Trata-se de uma condição que comporta riscos. Isso é arriscado. Pois, por causa disso, desaparece o motivo geracional, meu vínculo com quem me gerou. Aí agora eu vou para as alternativas, para dizer o que é que esse parágrafo está dizendo, que é a consequência, a letra A. De acordo com o último parágrafo do texto, um sujeito não engendrado inverte a ordem de transmissão familiar existente. Nesse último parágrafo se falou da inversão de alguma coisa? O texto me explicou, deu algum exemplo do que foi invertido? Falso. De acordo com o último parágrafo do texto, letra B, esse sujeito sente-se isento de dívidas para com a geração precedente. Ei! Geração precedente. Meu amor, tá aqui no texto, eu vou voltar para você. Isso é arriscado, pois desaparece a geração precedente. Ele acha que não deve mais nada. O filho acha que não deve mais nada ao avô, à avó, ao pai, à mãe. O texto me deu a resposta. E olhe que essa questão... Você vai dizer, professor, que questão fácil. Olhe, coração de Jesus, que ela vem de um cargo de analista judiciário. Estou falando de um salário de 20 mil. Só para você ir lá no texto e procurar. Porque tem gente que não quer ler, não quer voltar de alternativa em alternativa. Aí não acha. Pegou o lance? Coraçãozinho de Jesus. É esse o lance da interpretação de texto. Muita calma. Ó, vou marcar aqui que é a verdadeira. Eu acertei. Oi? Eu acertei, professor, aí, ó. Tu acertasse, Luciene. Tá muito rápido, espertinha, Luciene. Diga aí para eu ver. Eu acertei, me tremendo, pensando que ia errado. Será que é? Será que não é? Marquei. Tá Olha aí. esperta essa Luciene, viu? Tá esperta. Esse povo do Lagoa da Canoa é muito esperto. Quinta questão. Mantendo-se a coerência, aqui, interpretação, e a correção gramatical do texto, o verbo aceitar pode ser substituído por qual outro verbo? Aí o que é que eu vou fazer, coração de Jesus? O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o texto e procurar onde é que tem a palavra aceitar. Deixa eu voltar aqui. Segundo parágrafo, né? Ele falou...
Deixa eu ver se eu acho aqui, viu, minha gente? Aceitar. Hum, Cadê, minha gente? Aceitar, que eu não tô vendo aqui. Se vocês acharem aí, alguém me diz, minha gente, que eu tô procurando. Primeiro parágrafo, segundo. Eu não olhei aí não no texto, mas eu marquei assim mesmo. Eita, pra ela como é ousada. Tá muito ousada, viu, mulher? Tô achando não, minha gente, tem que se aceitar. Porque quando eu configuro aqui para mandar para vocês, eu mudo a fonte para ficar maior e tal. E às vezes ele sai. Mas dá para responder mesmo sem, sem o texto, porque é questão de substituição. Vamos lá. Ele quer que eu troque o aceitar por outro verbo. Ó, olha para mim, coração de Jesus. Eu disse isso para vocês não fazer um mês, quando a gente estava estudando esse negócio de substituição. Para que eu substitua uma palavra pela outra, elas têm que ser o quê? Quem lembra? Não precisa nem do texto. Elas têm que ser palavras sinônimas. Exatamente, Mayara. Se um texto pergunta por qual palavra eu posso substituir, mesmo se eu não tiver em dúvida, lembra que a primeira regra é: eu só posso trocar uma palavra pela outra e eu só mantenho o mesmo sentido e a mesma coerência se elas forem sinônimas. Primeira coisa. E a segunda é: para eu não mexer na gramática, elas têm que estar no mesmo tempo. Se a palavra está no presente e o texto manda eu botar uma no passado, não vai bater a correção gramatical. Então, para manter o mesmo sentido, tem que ser sinônimo. E para manter a mesma gramática, não pode mudar os tempos verbais, senão eu tenho um problema. Não posso trocar a coisa que está no presente por uma do passado. Eu estou mexendo na gramática. Aí, qual é aí a primeira alternativa que traz um sinônimo de aceitar? Quem aceita está fazendo o quê? Consentindo. Professor, o que é que significa a letra B? Prescindir. Prescindir significa que você está dispensando alguma coisa. Ah, tanto é que você diz assim, é imprescindível, é necessário. E o que é prescindível é que é desnecessário. Você diz assim, ó, é imprescindível a sua presença. Por que imprescindível? Porque você tem que vir. E o que é prescindível? O contrário de imprescindível. Às vezes você precisa fazer. Eita, eu não sei, professor, o que é prescindir, mas eu sei que imprescindível vem dela. Então, qual é o significado? Você vai puxando, tá bom? A letra C vem assistir. Aceitar não tem a ver com assistir. Então, não pode ser a letra C, tá bom? A letra D é o verbo obstar. Não sei se vocês já ouviram falar de obstar. Obstar vem de obstáculo, pelo amor de Deus. Ah, professor, eu nunca ouvi obstar. Mas na hora do concurso você tem que pensar, já que eu nunca ouvi obstar, qual palavra eu lembro que tem uma relação com obstar? Eita, obstáculo. Obstáculo é barrar, não tem a ver com aceitar. Tranquilinho? E a letra E também não pode ser, porque ela me trouxe a palavra enjeitar. Ah, professor, mas eu nunca ouvi a palavra enjeitar. Eu vou errar essa questão porque eu não vou saber eliminar. Meu amor, você nunca ouviu enjeitar. Mas qual palavra você lembra quando você ouve enjeitar? Você lembra de qual? Primeira palavra, rejeitar. Então, enjeitar vai ter a ver com rejeitar. Rejeitar é barrar, não é sinônimo de aceitar. Então, eu também não posso marcar letra E. Pegou o coração de Jesus. Porque tem gente que se desespera. Oi, Luciene? É enjeitar, né? Eu já ia Enjeitar. também Pode falar, rejeitar. Luciene. Eu ia perguntar também se tem a ver com rejeitar. É sinônimo. Então a gente não usa muito enjeitar, a gente usa rejeitar, porque a palavra enjeitar foi se perdendo da utilização. Brasileiro, a gente vai. Brasileiro não, né? Qualquer pessoa dentro de qualquer idioma cai em desuso algumas palavras. Então, enjeitar não é mais usado. Mas eu nunca ouvi enjeitar e lembro do rejeitar. Eu sei que vai ter algum sinônimo, porque é muito parecida a palavra enjeitar com rejeitar. Então, vai ter algum sentido próximo.
Pegou o lance? Então, mesmo que eu não tenha ouvido falar em enjeitar, eu vou tentar lembrar de uma palavra que é exatamente igual ou parecida. E aí eu nunca vou substituir, o que a questão está pedindo é para substituir aceitar. Eu não posso aceitar e rejeitar, no lugar elas não são sinônimos, né? Elas são antônimos. Pegou o lance? Então, o concurso brinca muito com essa questão de palavras sinônimas e palavras antônimas, principalmente com palavras que as pessoas não conhecem, porque a banca quer que você erre por não conhecer a palavra. Tá bom? Aí eu vou pedir para vocês colocarem presentes aqui no chat, para que a Neide e o Edinaldo consigam registrar a presença de vocês. E a gente vai parar por aqui. Eu vou mandar essa lista agora para o grupo de vocês, pedir para a Neide e para o Edinaldo mandar. Tem algumas questões a mais para vocês irem brincando. E na semana que vem a gente volta, então, com as nossas aulas à noite, porque a maior parte das pessoas trabalham e não podem participar da aula da tarde. Então, já a partir da semana que vem, nessa reta final de preparação, nós teremos aulas apenas no horário da noite, tá bom? Acredito que às quartas-feiras vocês já vão se organizando e qualquer dúvida, entre em contato comigo, com a Neide e com o Edinaldo, tá bom? A todos um excelente fim de tarde, um bom final de semana e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, amore. Tchau, Vamirene. Tchau, tchau, pessoal. Daqui a pouquinho aula de geografia.